Bom, dado curvas, pessoal, dado duas curvas, uma curva alfa e uma curva gama e uma função f, a gente definiu lá atrás, definimos o que? Como que é a soma de duas curvas, definimos o que é o produto de uma constante por uma curva, definimos o que é o produto de uma função por uma curva e definimos o produto interno entre duas curvas, certo? Bom, uma vez que a gente já sabe como derivar curvas, então como que fica a derivada dessas funções, tá? Então, se eu tenho duas curvas, alfa e gama, duas curvas no Rn, e f, uma função da reta na reta, né, deriváveis em A, então, ou seja, eu posso calcular as derivadas, então a f vezes gama, que é uma nova curva, também é derivável, e o produto interno entre alfa e gama, que é uma função, é derivável. E como que a gente calcula, então? Então, sempre a gente vai usar a regrinha do produto, tá? Então, como que funciona a regrinha do produto? Deriva primeiro um, conserva o segundo, soma, aí conserva o primeiro e deriva o segundo. Então, no produto de uma função por uma curva, então vai ficar derivada da função com relação a t vezes a curva gama. Por quê? A f não é uma função? É. Então a derivada da f é uma função. Então eu consigo fazer essa função vezes uma curva gama. Então o que tem aqui é uma curva. Agora eu vou somar com uma função f vezes a derivada da curva gama com relação a t. O que é a derivada da curva gama em relação a t? Para cada valor t, ela me dá o quê? Um vetor, que é o vetor tangente, não é? Então isso aqui é uma curva de novo, porque para cada t me retorna um vetor. Então aqui eu tenho uma curva, aqui eu tenho uma função. Então eu sei multiplicar uma função por uma curva, não tem problema. Então aqui é uma curva, aqui é uma curva. Eu sei somar duas curvas, então também não tem problema, tá? Então é assim que a gente faz a derivada do produto de uma função por uma curva. E como que a gente faz a derivada do produto interno? A derivada do produto interno vai ser vou usar a mesma regrinha do produto. Derivo esse e conserva esse, depois mais, conserva esse e deriva esse. Então vai ficar derivada de alfa com relação a t, vezes gama, né, produto interno com gama, mais alfa, derivada de gama com relação a t. Ok? Bom, por quê? Porque se alfa é uma curva, então a derivada de alfa com relação a t também é uma curva. Então tem uma curva, outra curva, duas curvas no Rn, o produto interno é um número. Então aqui é um número. Aqui, se gama é uma curva, a derivada de gama em relação a t é uma outra curva. O produto interno entre duas curvas é um número. Aqui é um número, soma de dois números é um número. Então continua sendo uma função. Tá? Então esse teorema diz aí como que a gente deriva, né, essas funçõezinhas aí definidas aí a partir de funções e curvas.